Estamos iniciando mais um Comex Sem Fronteira. No episódio de hoje, já na quarta temporada, nós estamos recebendo a Gleice Lopes, Oi, né. Cris, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? A Gleice vem aqui falar com a gente sobre assuntos incríveis hoje. E, como todos sabem, o Comex Sem Fronteira, ele vem para desbravar e é como um guia para quem quer importar, exportar ou já está nesse mundo. Gleice, seja muito bem-vinda Muito ao obrigada. podcast hoje. Eu fiquei muito feliz que você aceitou o nosso convite. Eu vou falar o que você já sabe, né, admiro demais a sua trajetória profissional e hoje você atua como Head de Comércio Exterior no Grupo Santa Clara, que é um grupo que a gente também admira muito e acompanha desde o começo o crescimento de vocês no mercado internacional. É um prazer receber você aqui, é um prazer ter você como pessoa aqui hoje conversando conosco. Cris, muito obrigada. Eu me sinto honrada com o convite. Para mim é um prazer. Nós já tivemos oportunidade de compartilhar outros eventos juntas, Sim. né? E em nome da Santa Clara também te agradeço muito pela oportunidade de hoje estar aqui podendo falar um pouquinho do que é esse nosso mundo. Gleice, para a gente começar, eu conheço, mas eu gostaria muito que você compartilhasse com quem está aqui te conhecendo, que ainda não teve o prazer de conhecer a Gleice, um pouquinho da sua trajetória, né. Porque você começou num mundo bem técnico e Sim, hoje você trabalha totalmente com estratégia, né. sim, Conta pra sim. gente um pouquinho. Bom, a minha trajetória, né, ela vem primeiro de uma família totalmente voltada para o agro, né, Uhum. onde meu pai, filho aí de uma família de 13 irmãos, né, e todos de origem italiana e portuguesa, vieram para o Brasil atrás de terras, né, e assim essa família sempre teve essa ligação com tudo que foi agro. Quando eu decidi ir para a agronomia, não foi uma surpresa para minha família, né, mas para mim particularmente era um desafio, porque embora sempre isso estivesse presente, eu queria entender como isso ia me fazer almejar meus sonhos, né, como que eu Uhum. ia alcançar tudo que eu buscava nessa época. E a agronomia me trouxe tudo isso. Eu comecei realmente dentro de uma empresa da qual, a primeiro momento, eu estava para fazer um apoio técnico, eu fui chamada para ser a pessoa técnica de uma área genuína de produção de batatas do Brasil, que é Vargem Grande do Sul, né, onde tem uma grande parte da minha família, inclusive, e lá a empresa que eu trabalhei na época me contratou com essa finalidade, de dar suporte técnico para esses agricultores. Fiquei lá por um tempo, depois fui chamada para uma empresa para auxiliar na parte de formulação de produtos, então fui para essa empresa já voltado o olhar mais para a parte química, né, foi onde eu fui fazer minha primeira especialização para justamente poder estar mais participativa nesse tema, e daí para frente, conhecendo pessoas, recebi uma proposta de, através de uma consultoria, começar a atender esse mercado como um todo. Então, na época, era bastante carente, né? Era um Uhum. mercado que não tinha muitas pessoas voltadas para a área de fertilizante com um olhar inovador. Então, fui para essa área, tive a oportunidade de prestar serviço para grandes empresas. E nesse momento, quando eu estava fazendo isso para uma delas, né, eu conheci uma empresa na época chamada Lonza, que estava no Brasil já há muito tempo, porém estava querendo atacar mais o mercado de B2C na época do agronegócio. Uhum. E eles queriam fazer registro de moléculas no Ministério da Agricultura, partindo do zero, porque essas moléculas não faziam parte da lista Uau! positiva, né? E aí me chamaram para fazer todo esse teste de campo, acompanhamento de como as plantas se comportavam com essa molécula e eleger num portfólio de mais de 3.000 moléculas quais poderiam fazer sentido, Deve ter sido né. desafiador, mas deve ter sido maravilhoso também, Foi, né? foi maravilhoso. Foi uma época que eu me encontrei muito, porque existia um veio em mim científico, vamos dizer assim, que nem eu sabia, né. E essa época me trouxe tudo isso, e foi inclusive nessa empresa, né, que aí eu entrei lá com esse cargo de especialista de desenvolvimento, né, e aí eu fui crescendo dentro dessa empresa até chegar a um ponto que eles me levavam na frente dos clientes e eu conseguia falar melhor e vender mais o produto do que as pessoas que eram genuinamente da área comercial, Claro, né. você conhecia como ninguém o produto, né? Ô Exatamente. Gleice, como que era? Você é mulher dentro de um mercado que é, ó,
ainda é predominante masculino, né? Uhum. Mas na época devia ser ainda mais. Muito, muito. Como era a recepção? Eu sei que a empresa era grande, muito bem Sim, vista, sim. mas tinha estranheza? Tinha. Tinha principalmente, existe uma divisão, né? Eu Uhum. acho que quando se fala em inovação, o mercado está mais preparado para ter mulheres, para ouvir mulheres. Porque quando você Perfeito. pega laboratório, né? Laboratório de análises químicas, principalmente, você tem um número de mulheres muito grande que são biólogas participando desse meio. Mas quando você vai para a área campo, Que você realmente, acabou de falar, que você foi para o que eu fiz campo. essa transição, aí não. Aí já é, né, olha, é uma mulher à frente dos negócios, né? Sim. E isso para mim foi difícil no começo, mas é aquela história, né? A gente se molda conforme o mercado. Eu adotei uma postura que foi uma postura mais dura a início, né? De, olha, o meu limite é aqui, né? Vocês podem me acessar quanto à parte técnica e comercial, e ponto. E deu certo, né? Na verdade, foi isso que aconteceu comigo. Sofri no começo, chorei, né? Chamava minha mãe, meu pai, que sempre foram, né, a base de tudo para mim, e falava com eles sobre as coisas que aconteciam, né? E realmente tive muito apoio nessa fase. Mas eu tinha um grande motivo, né, Cris? Que naquela época eu já era mãe, e mãe de 2 mocinhas, Qual que quase é o nome já, né? delas? Sara e Luísa. Sara e Luísa. Sara, inclusive, adoro. Luísa também, que é de uma pessoa muito querida para mim. E a gente nessa época, eu falava, eu preciso construir o futuro delas, então eu tenho que enfrentar, né? Sim. E aí nessa hora essa força veio, né? Eu falo que a maternidade, o maternar, ele trouxe para mim uma força muito grande, que nada acontece por acaso, né? Eu não digo que a força sai disso para todas as mulheres, mas para mim naquele momento, eu acho que foi decisivo para eu não abandonar. Para eu falar, não, eu vou persistir e isso vai me fazer chegar onde eu quiser, né? Então, isso me ajudou muito, muito, né? A razão sempre, né? A Você ter razão uma sempre. razão, um porquê. A gente até depois traz isso Exatamente. para o dia a dia das empresas, né? Quando a gente É. desenha planejamento, Uhum. ações, tudo tem que existir uma razão clara para todo mundo. Senão a Sim. gente não chega a lugar nenhum. Não, e eu enfrentei um divórcio, né, no meio disso, uma separação, meu primeiro casamento, conheci o meu atual marido, a gente já tá junto há 20 anos, né, Ai, que mas, bom, que então legal. foi uma trajetória que ela foi uma somatória, né, de vida pessoal e profissional, como é de todos, né, mas eu tive um grande apoio da minha família, né? Ela foi o ponto fundamental para que eu conseguisse realmente enfrentar tudo isso e falar, não, agora é minha hora de crescer, né? E aí, dentro da Lonza, virei gerente nacional, depois virei gerente Latam, né? E foi onde eu realmente comecei a pisar forte no mercado internacional, E né? já em vendas. E já em vendas, já na área Já comercial. tinha feito a transição Já de tinha feito. técnica para Para estratégica, estratégica comercial. comercial, E sim. viajando E com viajando 2 com filhas. 2 filhas. Uau! Então, e assim foi, né. E sempre me perguntam: "Como é que você conseguiu?" E a minha resposta, ela é verdadeira, tá. Eu nunca parei para pensar em como eu ia fazer, eu só sabia que eu ia fazer. Eu costumo dizer, Eu nunca só parei para vai. somar isso, eu nunca É. parei para falar: "Ai, nossa, amanhã eu tenho que acordar cedo, 2 horas da manhã, pegar avião", nunca, eu só fazia. Você sabia que estava Eu só preparada fazia. tecnicamente, É. né, você tinha uma razão, enfim, acho que para quem está começando na área, acho que essa é uma dica legal. Ter o conhecimento técnico, acima de tudo, porque não adianta você Sim. chegar lá e começar a enrolar. E ter uma razão, ter uma motivação, entender onde você quer chegar, se alinhar com a empresa onde você está, porque se você também não tiver, como que eu vou dizer? Uma sinergia com a sua empresa, tudo fica mais difícil. Então Sim. você alinhou essas 3 coisas, o porquê, a técnica, Uhum. né, e a sinergia, ninguém te Exato, para. exato. E foi nesse período, né, que eu tive um gestor muito, muito bom, e que ele olhou para mim, olhou para o projeto e falou: "Eu acho que nós conseguimos encarar um projeto aí de inovação que premia globalmente o melhor projeto que a empresa pode ter". Eu na época eu falei: "Nossa, será que realmente, né, eu sou capaz de fazer isso?". E ele nos inscreveu,
fomos para a Suíça para fazer a apresentação desse projeto, né? Já era um local que a gente ia a trabalho, né? E, para nossa surpresa, realmente a gente saiu vitorioso frente a um monte de projeto, porque a empresa é forte na área farmacêutica, então, né, tinha muito projeto voltado para o fármaco, que é muito potente, né? É uma área que você está falando de saúde humana, sempre traz uma nobreza muito grande, né? E a gente conseguiu ganhar. Então, quando isso aconteceu, eu acho que caiu a minha ficha real da capacidade que eu tinha dentro daquele sistema, né? Olha o que eu tinha conseguido criar, né? Um negócio do zero, chegar a um prêmio de inovação. Então, eu falei, agora sim, agora eu entendi. E trazendo para os dias de hoje, de fato, tudo que é relacionado à saúde, à medicina, tem uma nobreza. Sim. Né, porque a gente fala sobre a saúde do ser humano, a gente fala sobre os cuidados. Mas a inovação no agro é tão nobre quanto. Exatamente. Porque a gente está falando de alimento, a gente está falando de natureza, a gente está falando sobre o ar que a gente respira, a água que a gente bebe, o alimento que a gente consome. E se tudo isso estiver equilibrado, consequentemente, a nossa saúde também vai estar mais equilibrada, né? Com certeza. Então, eu vejo que é tão lindo quanto. Sim, né? sim, com certeza. E a gente, né, não adianta fugir. Hoje, a melhor forma de se buscar alimentar o mundo sempre crescente é você produzir cada vez mais dentro do mesmo metro quadrado. Exatamente. Né? E você só consegue fazer isso com inovação. Né? Então, a chave da inovação ela é fator fundamental e primordial para uma agricultura de futuro. Não tem como a gente pensar numa agricultura no futuro sem isso. Eu concordo com você. E, Gleice, a gente sabe, aqui na Kron a gente convive, né, com vocês, com outros clientes, conhece muito do mercado, a gente sabe as dificuldades, os desafios que quem trabalha no agro, né, com insumos, com fertilizantes, enfim, e com os produtos em si, eles enfrentam muitas dificuldades, né, ou melhor, desafios, vamos usar essa palavra, né? São desafios para conseguir exportar, conseguir aprovar. Você acabou de falar sobre um projeto que era totalmente inovador junto ao MAPA. Então, tem muitos órgãos regulatórios, a gente tem a questão da logística, a gente tem barreiras tarifárias, a gente tem uma série de desafios. Sim. Como é isso hoje em dia? Continua? Como que você avalia esse cenário hoje? Olha, resumindo em uma palavra, como complexo. Complexo é bom, complexo é bom. Porque eu sempre falo que quando nós falamos Comex, né, a gente está falando uma palavra e parece que é uma coisa só. Exatamente. Né? E comércio exterior, ele é a junção de diversos países que não são iguais ao seu. Né? E cada um com a sua lei, cada um com a sua maneira de fazer o agronegócio, tarifar, tributar, regulamentar. Então, você tem que conversar e falar com pessoas e colocar o seu produto em lugares diferentes que vão te exigir coisas completamente diferentes. Então, hoje, a parte regulatória para nós, o comércio exterior ele tem que andar extremamente afinado e ao lado do regulatório. E muda o tempo todo, né? Muda o tempo todo. E diferente do Brasil, porque o Brasil hoje, graças a Deus, nós já temos aí uma eficiência em registro de fertilizante que ela é admirável, ela é louvável, né? Você consegue ter um registro de fertilizante de um dia para o outro, é tudo de forma online, é rápido. Porém, nesses países que a gente trabalha... Mas é que você já tem toda uma... né, já sabe o caminho, depois você vai dar umas dicas para o pessoal sobre... Agora, no comércio exterior isso não existe. Fora que os custos envolvidos para se registrar um produto, eles variam de 2 até 7, às vezes até 10 mil dólares. Então, nós estamos falando de por país, né? Por produto. Por produto. Por produto, por país, né? Por então, produto se você tem, em país, certo? Você tem, às vezes, assim, lugares que, com 2 mil dólares você resolve, mas tem lugares que eles vão chegar nos 10 mil dólares no final do dia, Os custos né? todos. Então, é caro,
exige uma força-tarefa muito grande e você tem que estar extremamente alinhado com a legislação local. O que isso exige de dentro da empresa, né? A empresa que trabalha na parte de registro de produto, porque você vai ter a parte regulatória, mas você tem o PDI envolvido, você tem operações envolvidas, é um processo grande, né? Você tem a parte de tributação fiscal, que é extremamente complexa para isso, e aí você precisa de todo mundo estar entendendo que eu não estou falando de Brasil. Porque o grande gargalo disso é esse ponto. Porque às vezes a gente está em uma discussão e fala, não, mas o mapa aqui nesse ponto vai achar... Não é mapa. É virar a chave, né? É virar a chave. Virar a chave, É você tem que pensar com a cabeça do país ao qual você está exportando, Exatamente. né? Metodologias de análise distintas, método de avaliar cada componente de produto, se declara a 100%, se não declara, se declara só nutriente, se declara também blends que vão nessa mistura. Enfim, é um mundo que só realmente você, começando a trabalhar, você vai conseguir entender, porque ele é um mundo de particularidades, né? Então, como dica, você dá, inicialmente, conhecer bem a legislação de onde você vai vender, né? Precisa, porque para você hoje ter um plano estratégico comercial, né? E falar, olha, o ano que vem eu vou estar vendendo em tal país porque eu consegui um cliente. Antes disso, você tem que avaliar toda essa outra parte. Eu consegui o cliente, mas eu tenho registro? Quanto tempo eu levo para fazer esse registro? Pelo amor de Deus, não exporte sem ter o registro, né? Exatamente. Então, não tem como, né? Esse registro pode demorar 1 ano, 2, até 5, né? Então, como eu vou fazer um plano se eu não conhecer o que traz, né, de implicação? E eu posso, de repente, colocar a empresa numa situação da qual eu prometi que meu crescimento será tal, eu não consegui chegar nem à metade, porque eu não tenho condição de entregar esse registro. Né? Então, isso implica muito, tem que alastrar o conhecimento, não dá para ser estratégico no comércio exterior sem ter conhecimento de todas essas áreas, não tem como. Realmente. Assim como quando a gente importa também, a gente precisa entender. Exato. A gente tem casos de clientes que importam e quando chega aqui, realmente, por causa, às vezes, até de um simples selo, né, o que a gente fala, uma simples etiqueta, o produto fica parado meses até ajustar tudo isso. Sim. Quando não tem que voltar. Sim. Acho que rechaçar a carga é o pior, né? Eu acho que é o cenário que todo mundo que exporta tem esse receio que importa também, porque o prejuízo é enorme, né? Então, uma das dicas, né, que você trouxe pra gente é conheça bem o seu mercado, né? O mercado que você vai exportar, estude. Exato. Às vezes até o próprio importador pode ajudar com algumas coisas, né? Muito. Nós contamos demasiadamente com os nossos parceiros, né? Eles nos dão as dicas do que, olha, assim é feito dentro do país, é essa tributação, é dessa forma que a gente trabalha e a gente se enviesa nisso, né, para conseguir realmente chegar numa exportação efetiva, porque, bom, imagina chegarmos na Acron todas as vezes com um pacote pronto, né? E aí vocês levam confiando naquele dossiê que a gente entrega de informações e chega toda vez dar ruim, porque não pode entrar. Bom, aí né? a gente já tinha infartado, né, Gleice? A gente já tinha, né? A gente já tem mini infartos todos os dias, fazendo tudo certinho, né? Exato. A gente já tinha infartado, eu, você, a Bia, a Thalita, todo mundo já tinha infartado. Com certeza, a Bia principalmente, né? A Bia e a Sara acho que não estariam mais aqui entre nós. Graças a Deus, né, que a gente tá conseguindo fazer direitinho. Sim, Temos a Bia e a Sara aí, firme e forte, felizes. Excelentes, excelentes. Bom, já aproveitando que você citou a questão de tributos, de tarifação, eu vou trazer aqui pra gente, né, essa questão que está muito em alta do Donald Trump e a sobretaxação sobre os produtos brasileiros. Sim. Talvez não pegue você diretamente, né, a sua empresa, mas pega clientes seus. E se não pega nos Estados Unidos, pode ser que você enfrente essas barreiras tarifárias, porque são barreiras tarifárias, né? Sim. Muitas vezes. Me fala um pouquinho como que vocês têm sentido sobre barreiras tarifárias para os locais onde vocês exportam e se essa situação com o Donald Trump você vê algum problema para o nosso público aqui no Brasil, para os nossos exportadores de fertilizantes ou de produtos já, né? Milho, soja, enfim.
Bom, o famoso tarifaço, O né? tarifaço, Ou o exatamente. Dia da Libertação, como ele chamou também, Gostei desse. né? Tiveram Gostei. vários nomes Eu para acho ele tão esse dia, né? criativo. Bastante, bastante. O que eu enxergo disso tudo, Cris? Eu acho que o país, né, é uma visão muito particular minha. Nos Estados Unidos, eles tomaram essa decisão visando aí, vamos pensar uma palavra não agressiva, para isso, mas serem coerentes com o que se faz com os Estados Unidos, com algumas exportações também, né? Uhum. Alegando que eles também pagam tributações altíssimas nas exportações que eles fazem, e com isso eles também têm que cobrar o mesmo e de acordo com o que acontece nesse sentido dos outros países, né? O que eu vejo hoje, voltando para o Brasil, né? Os nossos produtos mais impactados, seguramente o suco de laranja está dentro disso, né? A nossa Sim. carne está dentro disso, né? E você enxerga que quem que vai sofrer o impacto primeiro? Para mim, quem sofre primeiro esse impacto é o consumidor estadunidense. Também concordo. Né? Porque ele vai ver esse produto mais caro, que vai provavelmente acarretar uma retração nesse consumo, né? Aí é um estudo que eu não sei te falar para se, não, vai continuar consumindo mesmo mais alto ou não, não sei. Eu aposto, se fosse para eu colocar uma aposta, diminui o consumo, né? Assim como aqui no Brasil acontece, né? Exato. O que acaba diminuindo a exportação, né? O volume de exportação. De uma certa forma, você tem um incentivo para alguns consumos de produção interna? Sim, né? A gente sabe que os Estados Unidos é produtor grande de suco de laranja. Mas por não é exemplo. autossuficiente, né? Não é autossuficiente, né? Então eu acho só que eu não acho que o problema vai ficar com a gente, porque de alguma forma existem outros países que consomem muito os nossos produtos. A carne, por exemplo, é lógico que hoje a gente vai tomar um baque a primeiro momento, mas nós temos outros países que podem absorver isso, né? Então eu acho que essa retaliação, né, no final das contas, acaba prejudicando em primeiro lugar, né? Talvez o próprio país que esteja colocando ela para praticar, né? Uhum. Vai seguir dessa forma? Acredito que não. Os Estados Unidos é uma potência. Não, eu acho que o Né? que ele quer uma é potência. abrir para conversar, né? Exato. No Então, fundo é isso que ele quer. isso, exato. Então, eu não vejo que nós vamos sofrer muito com isso. Eu não vejo que os Estados Unidos vai sofrer, porque no final do dia é comércio, todo mundo precisa de uma forma ou de outra chegar a um ponto de equilíbrio e as coisas precisam continuar rodando, né? Hoje, dentro do nosso produtor aqui, ele vai produzir e não vai ter para onde entregar? Não acredito que isso vai acontecer. O mercado vai se estabilizar de outras formas, de outras né? formas. Consumidor sempre tem, para onde enviar produto também, né? E a gente sabe que os Estados Unidos é visado por muitos outros países que vão também retaliar isso que está acontecendo de outra maneira. Já está acontecendo. Você pega o caso da China, né? A China aumentou, se não me engano, em 30 e poucos %, né? Sim. Todos os produtos dos Estados Unidos, como retaliação também. Exato. Então, no final do dia, precisa sentar e alinhar, né? O que vai ser daqui para frente. Eu não acho que esse cenário dure por muito mais tempo. E se durar, o mercado vai conseguir um jeito de estabilizar dentro do que está acontecendo. E eu até acho que a curto prazo, sim, a nossa balança comercial vai sentir. Mas a médio prazo, se continuar dessa forma, se equaliza ou até aumente nossas vendas. Sim. Porque se essa briga prossegue, os países que estão sendo retaliados, eles vão buscar consumir de outros lugares. Sim, com certeza. E o Brasil é referência numa série de produtos. É um forte exportador de tudo que é produto agro, né, final. Então, também eu penso da mesma forma. Acho que se acontecer é por um curto período e existe saídas, né? Mas eu acredito que ainda não é o fim dessa conversa. Eu também acho que não. Acho que ainda vai um tempinho aqui nessa briga, né? Também acho. Aproveitando também, a gente estava falando sobre dificuldades, ou melhor, desafios que você encontra na exportação. A gente falou sobre regulatórios, o quanto que é importante olhar para tudo isso. A gente está falando sobre barreiras tarifárias, né? Que se não seja nos Estados Unidos, em outros locais você deve encontrar por vez ou outra, né? Sim. E a questão logística também, né? Me fala um pouquinho sobre a questão logística e, se você quiser ainda complementar alguma coisa sobre barreiras tarifárias. Mas quais são os principais desafios? Tá. A gente já entendeu que o regulatório é um deles, né? É um deles,
Bom, voltando o tema para a parte logística, né, nós sofremos vários desafios, porque nem sempre aquilo que a gente quer que aconteça, né, dentro dos times que a gente precisa, é possível, por Uhum. diversos problemas, né? Às vezes o desafio que a gente tem é crédito, né? E o cliente está esperando o produto e a gente chega no limite. E aí, como fazer para enviar isso, né? Então, hoje, graças a Deus, a gente tem formas de mitigar esses problemas, né? Com transporte aéreo, né? Que vai mais rápido uma quantidade de produto que precisa emergencial, né? Ou Uhum. até mesmo conseguindo antecipações de booking. Isso a gente faz muito com vocês, A né? gente trabalha bastante em cima disso. A gente pede muito porque o cliente, a necessidade, o agro, ele não tem como esperar, né? Uhum. Então, a partir do momento que você colocou a semente na terra, daí para frente é uma contagem regressiva, né? E se esse produto não chega a tempo, ele simplesmente não vai ser usado. Ninguém vai esperar ele chegar para. E ele tem fases, né? Então, para nós é um desafio a gente conseguir fazer chegar ao cliente no momento que faça sentido, Porque tem a né? safra dele, ele tem que Tem a colocar o safra produto no solo dele. no momento adequado, né? Exato. Então, isso para nós hoje é a grande preocupação, né? E, mas o cliente não pode importar antes e deixar lá estocado? Impacta o fluxo de caixa dele. Tem Assim como o clientes, nosso, né? tem Enfim. clientes que sim, agora outros não. Então, esse acesso logístico, né? Hoje que nós temos essa afinidade de conseguir soluções rápidas, para nós é primordial. Porque se a gente não tivesse essa ferramenta, não conseguisse trabalhar com isso, nós teríamos um problema muito grande. Porque o impacto, quando a gente já fala de taxas, né? Quando nós exportamos, no meu caso aqui, que a gente está falando de fertilizantes líquidos aí para aplicação em folhas, né, que são as especialidades, nós não pagamos tributação para o produto sair do Brasil, né? O que se paga é na hora que chega lá para fazer processo de nacionalização, né? Certo. Essa taxa, ela varia muito de país a país, ela começa aí nos 10, 8%, pode chegar até 20%, ou às vezes, dependendo do momento do governo que está naquele país, ela até ultrapassa, já chegou a ultrapassar isso, né? E o que acontece? Esse valor, ele tem que ser pago no ato da chegada da mercadoria e do desembaraço disso, Como é no né? Brasil, Como é no né? Brasil. Então, quando a gente olha para esse cenário, você fala, eu vou mandar com tanto tempo antes, porque o cliente, se ele tiver que impactar, pelo menos o produto está lá. Não é só isso, né? Você tem que levar em consideração que uma carga de US$ 100.000, 20 em alguns países, ele tem que desembolsar e já impactar diretamente, né? Então, nessa hora, o que manda muito, né? É como a empresa se posiciona com a sua política de crédito dentro dos países, Eu né? gostei. E o crédito, como que você trabalha essa questão do crédito, né? Porque não é simples, né, Não, Gleice? não, porque você não lança mão de praticamente nenhuma ferramenta que você faça uso dentro do Brasil, né? É um estudo de ferramentas totalmente distintas e que você precisa primeiro conhecer e saber como operar, porque também cada país enxerga de uma forma, né? Uhum. Então, quando eu falo de carta de crédito, né, as famosas standby letters, né, que tem no Sim, mercado, uma coisa é eu falar disso no Paraguai, outra no Uruguai, outra na Costa Rica, ou na né, ou na Argentina. Argentina. Então, quando eu proponho um pacote de soluções, né, para um cliente, ele praticamente é personalizado, né? Eu tenho que chegar e falar, olha, dentro do seu país isso aqui é possível, vamos com isso? Então, dentro desse pacote, pode existir ferramentas como um fideicomisso, pode existir uma standby letter, pode existir algum bem que realmente você vá fazer de forma direta com o banco, uma alienação. O que acontece é que nós não podemos Do fazer importador, no caso. isso. A gente não pode fazer nada direto. Não existe como, por exemplo, eu chegar em qualquer país e falar, olha, eu vou pegar seu imóvel tal, então, como garantia. Eu não Uhum. consigo, Não. né? Porque eu estou falando de uma lei antitrust, de um monte de coisa que entra nisso, que eu não posso me apropriar de algo que não está dentro do território do meu país, Imagina né? você fazer E isso com a Venezuela ou com a China. Não não vai. tem como. Não tá. Tem países que não tem como, Cris. Tem países como é o caso da Venezuela, né? Vamos pegar que está mais próximo de nós, né? Uhum. Infelizmente, hoje, a única maneira que a gente consegue operar é com pagamento à vista. Não tem como, porque Eu o sei. país não disponibiliza esse recurso de seguir, né? Infelizmente, né? Então, o que mais a gente usa? Seguradora de crédito.
né? Então, as seguradoras, não vou citar nomes para não ser injusta com nenhuma, mas existem diversas que dão garantia para essa operação, mas claro que num cenário como nós estamos atualmente na América Central e América do Sul, esse limite cai absurdamente, né? Porque nós estamos passando por um momento político delicado. Aí, dependendo do país, né? como Venezuela mesmo... Não tem, eles é nem zero, aceitam. Eles não aceitam. Então, isso para nós hoje é um desafio. Digo que para quem faz comércio exterior, conseguir desenvolver um país, né? E conseguir captar um mínimo de market share com um parceiro local, o desafio mora muito em como eu vou operar na questão de crédito para que isso aconteça. Né? Muita gente fala, né? Mas o seguro exportação ou os créditos que o governo pode te dar, mas enfim, no fim das contas, nada disso funciona, porque depende do país de destino, né? Depende do país de destino, sim. Depende do país de destino e também do valor que você quer construir dentro daquele país, né? Eu olho para um potencial de um país. Vamos pegar o caso da Argentina. A Argentina é um país que tem um potencial agrícola gigantesco. E sempre comprou muito do Brasil, né? Exatamente, né? Se você hoje pegar todas essas ferramentas, elas não te garantem nada. E aí? Como você opera numa situação dessa? Por isso que a empresa ela tem que ter as armas dela de operação, estudando o mercado e desenvolvendo mesmo. Não dá para contar só com isso. A não ser que a área do comércio exterior não seja algo tão impactante dentro da instituição, né? Que pode acontecer de uma empresa ou outra olhar e falar, olha, não, para mim o comércio exterior tem que representar tantos %, tá bom assim, a gente quer fazer a operação, mas não tem essa visão de impactar tantos países, né? Ou tanto volume. Mas não é o que a gente estratégia, vê, né? É estratégia. Vocês, estratégia. como um bom exemplo, há alguns anos atrás, né? 8, 10 anos atrás, não exportavam tanto. Não. Hoje em dia, o market share de vocês, mundialmente, cresceu muito. Estão exportando para quantos países já? Atualmente, nós estamos em 11 efetivos, né? Mas já temos outros países, mais 4 em estado de registro, né? Perdão, 4 não, 6 em estado de registro, e a gente já esteve presente em 30, né? O que aconteceu foi que na época de pandemia aí que nós passamos, né? A gente teve uma retração desse mercado, porque alguns países fecharam a porteira, né? Como é o caso da Europa, ela se fechou muito. Então, a gente nada funcionava. E entraram barreiras também de controle de produtos que hoje não são as mesmas que nós temos, até em formulação de produtos. Então, teve que ter essa adequação. Então, a gente está se preparando para voltar para essa atuação, né? Então, tivemos que sair de algumas brigas, vamos dizer assim, né? Para conseguir nos fortalecer em outros países que hoje, graças a Deus, a gente está bastante embasado para crescer e realmente levar a marca adiante, né? Aí você volta de novo nas barreiras, né? Sim. Ou horas tarifárias, ou horas nas questões de bancos, né? De pagamento. Sim. É que a gente tem tantas questões hoje. A Argentina, infelizmente, entrou entre esses países. Sim. E aí a gente também fala sobre as barreiras, de novo, regulamentar... que regulamentam, né? Porque você estava regulamentado, mas aí eles mudam alguma coisa, você tem que começar do zero, tudo de novo. Vídeo que passou com a gente, né, na última semana, no caso da Venezuela. Nem me lembro. Né? Que a gente sempre exportou com um nível de documentação que sempre foi aceito, né? E de repente... alto, né? Um nível de documentação alto, né? De repente nos inventam de última hora para garantir um booking, 2 documentos que nunca foram solicitados, né? Então, assim, quem está preparado para isso, né? Você tem que reagir rápido, mas falar que você conhece tudo, não. É só atuando todos os dias para conseguir saber. Nesse caso, né? É bem interessante que você trouxe, né? Porque vocês têm uma experiência já de longo tempo. Sim, nessa muitos rota. anos. E a gente também atuando com vocês. E do nada, né? Digamos assim, não foi do nada, né, gente? Mas surgiu novas exigências. Né? E a empresa foi pega de surpresa com o produto pronto para embarcar, né? A sorte é que, como você sempre fala, né? O nosso importador lá é uma empresa muito séria, são parceiros de anos da Santa Clara, né? Então, quando nós pedimos a documentação, eles já tinham e foi uma resposta quase que imediata, né? Mas eu entendo se não tiver,
Porque se é um parceiro já que não está... Porque nós praticamos muito o frete CIF, Sim. né? Então, às vezes, esse importador, ele não está tão acostumado, porque a gente sempre pediu uma documentação de referência e, de repente, você muda esse trajeto, talvez a gente não tenha mesmo dinamismo na resposta. E a gente tem que entender, porque muda o jogo, E entra né? fuso, entra uma série de coisas, né? Entra. E aproveitando, né, que você falou Uhum. sobre o CIF, muita gente chega comigo e recebe propostas de outros Incoterms, por Uhum. exemplo, os Ds da vida. Sim. Eu sempre, não que ele não seja, vocês também fazem alguns Ds, né? Sim, sim. Para quem não está entendendo o que a gente está falando, a gente está falando de Incoterm, a gente está falando de DAP e Uhum. DDP, Sim. que são os principais Ds, aonde a empresa exportadora coloca o produto dentro da planta, da fábrica, enfim, Uhum. no local de destino lá no país. Por exemplo, na Venezuela. Vai lá e coloca dentro da fábrica do cliente dela, lá na Uhum. Venezuela. A diferença de um e de outro é que um está com os custos de desembaraço incluso Outro e o não. outro não. Mas, de uma forma geral, eu sempre falo, olha, se a gente está falando, cuidado com esse tipo. Eu Muito perigoso. peço cuidado. E sempre chega alguém, às vezes, que está começando com esse tipo de embarque. Eu falo, me sinto na obrigação, não é De que eu quero, alertar. não é que eu quero que a pessoa não faça o Sim. processo, mas eu tenho que alertar que lá no destino, se o importador tiver problemas, Uhum. não conhecer bem do que está fazendo, ou às vezes até um pouquinho de má fé, ou, Uhum. né, enfim, Sim, são existe de tudo, né? várias situações. O custo com a demurge, que seria a detention no destino, é seu. O custo com a armazenagem é seu. Uhum. Todos os custos lá são seus. E se você estiver ainda cuidando do desembaraço, Uhum. possíveis multas por importador não estar de acordo para importar aquele produto, porque não é só o seu produto que tem que estar, Não. principalmente o seu produto, né, inglês? Sim. Não é só o seu produto que tem que estar homologado. O importador, muitas vezes, também tem que estar Precisa. homologado para poder importar aquilo. Precisa. No caso do nosso produto, sim, ele tem que estar 100% homologado para isso. Se ele não tiver lá dentro da descrição das atividades dele, da empresa dele, né? Vamos pensar, aqui no Brasil seria da nossa razão social, né? Aham, Embutido correto. que ele pode fazer O KNAI, aquilo, né? O KNAI, ele não consegue levar esse produto. Nós, geralmente, não trabalhamos com isso, né? O que a gente faz é colocar no porto de destino e dali para frente o cliente que segue da melhor maneira, né? Vamos dizer assim. A gente trabalha modalidades também de FOB, né? Já trabalhamos Ex-Works e trabalhamos muitas vezes, inclusive eu sou muito ao lado desse tipo de operação, eu gosto bastante, porque eu acho que ela nos tira também de um cenário, É uma né? faca De dois lados, É né? claro que eles... eu falo que é bom para nós no seguinte sentido, Cris. Nenhum dos nossos clientes vão arrumar alguém que a gente não conheça para fazer esse transporte. Porque isso que é o problema, né? Porque muitas vezes eles contratam em empresas, no caso do Ex-Works, que ela não faz a parte dela e joga a culpa para o exportador. E aí quem fica mal é o exportador. É o exportador. Nós não, nós sempre trabalhamos quando temos que lançar dessa ferramenta, mas eles vão na empresa que nós indicamos, já fizemos com a Acron várias vezes. Já fizemos várias vezes, Então, o que a gente faz é isso, é falar, não, a gente faz com essa indicação. E para nós ajuda, porque o cliente, ele tem o time dele, né? Então, às vezes, para ele conhecer esse processo e entender esse tempo é importante. Para nós, tá ok. O rodoviário internacional é um bom exemplo, né? Sim, que exatamente. A gente coloca lá na planta do cliente e por muitas vezes o desembaraço depois da fronteira por conta dele. Por conta dele. Apenas isso. E mesmo assim, de vez em quando, a gente tem uns problemas. Uns probleminhas, né? É por isso que eu falo que eu gosto da modalidade, porque ela deixa a operação na mão dele, né? E aí, qualquer coisa que tiver, é mais fácil ele entender, porque a gente esbarra no comércio exterior com a comunicação, né? Então, às vezes, o que a gente está tentando dizer para ele de forma efetiva, ele não está absorvendo. Então, ele ter esse processo na mão nos ajuda nesse sentido. É verdade, a gente já fez muitos processos assim que foram bem-sucedidos. Bem-sucedidos. Mas, de uma forma geral, o D a gente evita, né? Evita sempre. Ô, Gleice, a gente tem aqui aproximando,
um grande evento voltado para o agro, que é a AgriShow, Sim. né? Que já está na sua 30ª edição. Já há 30 anos, Ribeirão Preto recebendo a AgriShow. E ela movimenta muito para o país todo, né? É a maior feira de agronegócio, voltado para o agronegócio, na verdade. É uma das maiores do mundo e a maior da América Latina, que acontece aqui em Ribeirão Preto. Sim. A gente sabe que talvez ela não impacte diretamente, mas com certeza indiretamente impacta bastante para vocês. Sim. Essa feira, além de trazer pessoas dentro para visitação, que acho que, se eu não me engano, são cerca de quase 200 mil pessoas todo ano passando pela feira, mais de 150 países, expondo, ouvindo, conhecer os produtos brasileiros, e principalmente a gente fala muito de inovação nesse momento. Sim. É uma feira que movimenta muito o agro. Sim. Ela traz benefícios para vocês também? Como que você vê a AgriShow para o mercado e para Santa Clara? Porque são duas coisas diferentes. Coisas diferentes, sim. Bom, começando para o mercado, sem dúvida alguma, a AgriShow é uma feira de enorme referência e que movimenta muito o mercado, né? Principalmente, claro, o mercado brasileiro. Uma feira focada em máquinas, em implementos, que traz benefícios de financiamento, que traz o conhecimento do que está se praticando de maior alto nível de tecnologia em máquinas no país. Então, é uma feira muito bonita, né? E que realmente pessoas que estão no setor de soja, milho, cereais de modo geral, cana, né? Impacta na veia, vamos dizer assim, né? Depois da AgriShow, começam a ter as feiras locais para falar de financiamento e tudo mais, e tudo isso começou quando essa feira trouxe essa roupagem para o mercado. Inclusive, você citando, né? Normalmente, os bancos né, governamentais, eles soltam linhas de crédito específicas nessa época para a AgriShow, voltada para o agronegócio, né? Então, movimenta bastante o país. Sim. E a gente vê todo ano, eu fico encantada, não sei você, mas eu fico encantada como nós estamos evoluindo de ano a ano com inovação. Sim. Né? Sustentabilidade, inovação. A gente vai para a feira, eu fico enlouquecida. E orgulhosa. Nós tem que se sentir orgulhosa mesmo, porque é uma feira reconhecida, como você disse, né, globalmente. Todos os clientes que eu estou presente hoje, que a gente fala, o Brasil tem aquela feira, né? Estão falando da AgriShow, né? E, consequentemente, muitos clientes seus devem vir para o Brasil nesse momento, né? Sim, vem muitos clientes, vêm para cá, vêm justamente ver o que está no mercado, vêm conhecer, né, as tecnologias disponíveis. E olhando para Santa Clara, embora não seja o nosso público, né, não é máquinas o que nós fazemos, mas a gente consegue captar e aproveitar a vinda dessas pessoas para cá para falar de negócios, né? E aí sim a gente leva para dentro da nossa empresa, abre as portas, e isso é um motivador para a visita, né? E eles querem conhecer, eles têm curiosidade. Então, muitas vezes a gente está para receber um grupo de produtores e nessa época do ano existe a possibilidade de vir, já aproveitam e visitam a feira, vão até a Santa Clara. Então, é uma semana que movimenta muito, não só para clientes do mercado exterior, mas para os clientes que a Santa Clara tem no Brasil, né? Eu tive o ano passado e o retrasado recebendo pessoas aqui para a AgriShow, e teve um ano que eu estava com um grupo de 22 pessoas. Uau! Então, movimenta muito, eles ficam extremamente entusiasmados, né? Eles gostam muito do que vê e reconhecem o Brasil como essa potência, e a AgriShow, ela tem muito esse poder, né? E não é só regional, né? O país todo se beneficia, né? Tem muita gente aqui e já aproveita e dá um pulinho ali no Rio Grande do Sul, né? É isso aí, é isso aí. E realmente a gente acompanha ano a ano como tem sido importante para o desenvolvimento e o fortalecimento de um setor extremamente essencial para o país, né? Sim. Eu costumo dizer assim, algumas pessoas acham ainda tem uma mentalidade de achar que sermos reconhecidos mundialmente pelo agronegócio é algo ruim. Na verdade, não. É incrível, é fantástico, né? É incrível.
Bom, falar isso para pessoas como você, como eu, que sou uma agrônoma, né, realmente é, é algo que não faz sentido, né? Nenhum. Porque o agronegócio, ele realmente é o que tem fomentado, né, o nosso país e traz muitas coisas maravilhosas, né? Traz tecnologia, traz possibilidades, traz carreira para os nossos jovens, né? Traz visão de futuro. Então, realmente, para nós, o agro aqui no Brasil, eu falo sempre que eu não poderia estar em setor melhor, né? Não poderia ter feito melhor escolha para mim de carreira. Eu sou apaixonada pelo agronegócio e eu acho que realmente as pessoas talvez tenham essa opinião por não conhecer, por desconhecimento, Eu concordo com você. né? Eu acho que começa a conhecer mais a fundo, começa a entender o que é isso e a visão muda. Concordo plenamente com você. Hum. E em qualquer época, mesmo durante a pandemia, foi um momento que nós despertamos muito, Muito. né? Então, junto com a saúde, vem a Uhum. alimentação, né? Então, sempre é essencial. Sim. Gleice, eu queria aproveitar, eu sei que a gente está falando de inovação, você é Sim. ganhadora de vários prêmios por inovação. A Santa Clara investe muito em inovação, Uhum. né, em políticas de sustentabilidade. Me Uhum. conta um pouquinho como é que está isso hoje dentro da empresa, como você está se vendo, como vocês estão investindo, como é que está o mercado Uhum. Santa Clara e Gleice dentro desse tema. Tá. Bom, a Santa Clara é uma empresa, como você disse, que ela tem como principal foco a inovação, né? Uhum. Hoje, tudo que está dentro da Santa Clara, de alguma forma, se liga à inovação, né? Qualquer setor da empresa está ligado a isso. Uma empresa que faz um investimento em cima disso muito alto, né? Tanto que ela se lançou em 2023 no mercado de biológicos também, com a empresa Sim. Inflora, né? E segue extremamente fortalecida dentro dessa ideia, dentro desses produtos, e tem um time de peso, gente. Assim, Eu sei. a gente não quer rasgar seda, mas não tem como, né? É realmente incrível você ver o nível que foi elevado, o time hoje que está dentro da Santa Clara cuidando dessa parte de inovação, né? Então, a parte dos biológicos, você chega na empresa, ela é linda, né? Você vê tudo acontecendo e como isso vai guiar os próximos anos na empresa. E quando eu falo como ela está internamente, como família, porque é uma empresa familiar, né? Se projetando para isso, a Santa Clara hoje ela tem um programa de governança que é realmente fantástico. Você vê uma empresa que passou já de uma geração para outra e já está totalmente preparada para a próxima geração que vai vir, né? Eu tenho acompanhado, realmente tem sido feito com excelência. E com um grupo de diretores muito forte, com um grupo de conselheiros de fora da empresa, né? Onde existe sim a palavra da família, mas ela não é a única. Aliás, hoje ela acaba sendo a minoria dentro do grupo do conselho, né? Então você consegue ver uma empresa que mesmo com esse sentimento familiar, ela é projetada para brigar com qualquer empresa grande do mercado, né? E briga, né? E briga. E briga, né? E briga. Briga forte. A Santa Clara, eu admiro muito esse olhar para o sustentável que a Santa Clara vem trazendo. A gente tem recebido aqui algumas empresas, né? Esses dias a gente teve com a Josi Moraes aqui, da Fazenda Santa Cruz, o quanto ela também se preocupa com a sustentabilidade. Sim. E empresas como a Santa Clara são essenciais para auxiliar produtores como a Josi a desenvolver, a melhorar sua produtividade e, ao mesmo tempo, cuidar do solo, cuidar do ambiente, Sem né? trazer impactos, né? Exatamente. E com excelência, né? Com Porque excelência. o café deles é maravilhoso, inclusive, Sim, né? sim. A gente hoje tem orgulho, né, de falar que estamos presentes aí, se você pegar alguns mercados mais nichados, né, que a qualidade, ela é gritante, vamos dizer assim, né, que tem algumas coisas que você ainda mascara, mas, por exemplo, um café você não mascara, né? Então, hoje nós estamos presentes em tratativas de café aqui na Colômbia, na Costa Rica, em países
países que são referência de qualidade e de produtividade no mundo, né? E com produtos que já foram, inclusive, nós já recebemos da própria Nespresso premiação, né, de Ah, eu produtos não sabia. dentro da Costa Rica, já recebemos certificações da Nespresso como produtos que podem e devem ser aplicados no café de qualidade deles, né? Isso é referência. É uma Isso é referência, referência. isso é referência, né? Não Isso tem como, né? traz para nós, assim, um orgulho imenso, né? E uma confiança, né? De estar numa empresa que realmente olha para esse lado. Olha, eu fico realmente, sem rasgar seda, mas já rasgando, como disse você, muito feliz. Sim. Toda a equipe Acron fica muito feliz em poder trabalhar com vocês, estar praticamente desde o começo ali junto, desenhando, ajudando a desenhar algumas coisas. E é um orgulho enorme poder dizer que vocês são nossos parceiros e ver o quanto de bem vocês fazem para várias empresas, né? Porque você ajuda, inclusive, a realizar os sonhos de muitas empresas que querem produzir mais, mas de forma sustentável. Sim. E também uma grande empregadora aqui na região. Uhum. Então, para mim, para a Acron, para a Sara, para toda a equipe, Uhum. de fato, a gente tem muito orgulho em poder dizer que nós somos parceiros da Santa Clara. E dizer que, assim, conte conosco sempre no que vocês precisarem, né? Eu não Muito sei o obrigada. quanto a gente consegue contribuir, na verdade, ali a gente contribui numa parte, mas contem sempre com a gente para continuar levando o melhor de vocês para o mercado externo e aqui no mercado interno, se a gente puder ajudar através de importações também. Não, sempre vamos contar, Cris, não tenha dúvida. Ah, que ótimo! Gleice, para encerrar nosso bate-papo, eu queria que você trouxesse seu olhar para o futuro, tá? Como você vê a nossa economia, como estão as estratégias de vocês, tanto para o mercado nacional quanto para o mercado internacional, qual a sua visão de futuro da Gleice e da Santa Clara, né, para o mercado, em profissionais, o que se espera, o que você vê de movimentação para esse mercado. Sim. Bom, Cris, a gente tem hoje, né, a Santa Clara como empresa, ela almeja, e não é nenhum segredo, nós temos um plano, né, de chegar num número bastante expressivo até 2030, né, e transformar de uma forma definitiva a Santa Clara nessa potência que ela já é, né, fazer isso crescer, tá? E dentro desse contexto, é claro que a gente precisa cada vez mais de pessoas que realmente tenham esse DNA, né? De inovação, de persistência, e isso para qualquer mercado, seja aqui ou no mercado exterior, né? Hoje eu, particularmente, eu sou uma entusiasta da juventude, né? Então, eu acho que os jovens, eles têm muito para contribuir com a nossa visão, porque a gente vai chegando numa altura da vida, vai ficando um pouco engessado com algumas ideias, né? E quanto mais o tempo passa, mais as convicções trazem para a gente essa visão de que o que a gente pensa é o correto, né? E eu acho que eles ajudam a gente a sair dessa zona de conforto, né? A falar, não é assim, né? Tem outra forma, tem outras maneiras. Então, esse pessoal que está vindo agora, né, seja de pesquisadores, seja de agrônomos de campo, de vendedores, eles têm muita raça, né? Eles querem encontrar esse caminho de sucesso, né? É diferente, eu acho que da visão que a gente tinha no passado, que era até um pouco, a gente tinha um pouco de se conformava, né, com algumas situações, eles querem mais, né? E isso é muito bom quando casa com a capacidade, com aquilo que a empresa precisa, né? Com a sinergia da empresa. Exatamente. Então, esse profissional que hoje busca inovação, que quer se desafiar e que tem uma afinidade, né, com especialidades, que é o que a Santa Clara hoje faz, ele sempre é muito bem-vindo, a empresa está de portas abertas. A gente tem inúmeras vagas sempre sendo lançadas no mercado, justamente por expansão, né? E a gente quer essas pessoas com a gente, né? Bom, não tem como a inovação, cada vez mais inovação, cada vez mais estudo, cada vez mais antenado. É isso que você vê do mercado, Exato. né? E os profissionais precisam estar assim. Precisa. Vou aproveitar aqui, vou puxar um gancho. Vou te pedir um conselho para os agrônomos que estão se formando,
para os engenheiros químicos, enfim, para todo mundo que está vindo aqui para o mercado, inclusive para o meu irmão, que está sob minha, vou dizer até uma brincadeira aqui, né, sob minha influência, nem um pouco, né, mas que veio para o mercado de engenheiro agrônomo, que está ali estudando. Qual é o principal conselho que você traz para todo mundo e para o senhor Adrien também? Bom, conhecimento, tá? Para mim é o que sempre me fez crescer. Então, a história de praticar, não sei se você já ouviu falar esse termo, né? Ele até não é muito bonito de falar, mas é verdade, que é o TBDC, né? Conheço, mas conta aqui. TBDC é tire a bunda da cadeira, né? E vamos estudar, gente. Vamos procurar conhecer, vamos nos informar. Nós estamos na era da tecnologia digital. Então, ao invés de abrir o Instagram, TikTok, para ver só, sabe, o que está acontecendo na vida lá do coleguinha, ou do artista, ou de qualquer coisa do tipo, procure realmente estar conectado com informações que te auxiliem na sua profissão, né? As informações hoje são fáceis. Na época que eu me formei, eu tinha que ir na biblioteca. Ah, né? E eram vários livros, Eram né? vários eu livros. lembro. Né? E a gente, se quisesse informação, a gente tinha que ser extremamente curioso, né? Para conseguir qualquer coisa. Então, a gente recebia até apelidos por isso, né? Porque a gente tinha que ficar ali cutucando. Hoje, não. Hoje eles têm a facilidade da informação vir de uma forma até mastigada, então aproveita. Gleice, você me fez lembrar de mim mesma, não foi na área de agronomia, mas quando eu comecei no comércio exterior, que muitas vezes para traçar uma rota, a gente não... Nossa, eu nem imagino o que deveria ser isso, eu não consigo nem imaginar. Às vezes alguém me ligava e falava assim, eu preciso exportar, sei lá, X, né? No lugar eu falava, aonde que fica isso? E não tínhamos o Google tão ágil, nem a IA para nos ajudar. Eu lembro dos livros que a gente tinha de roteiros, de indicação, que os armadores mandavam, os mapas mundi, enfim. Era interessante. É isso que eu vou dizer, sim. Mas hoje é muito melhor. Sim, não, e hoje eles têm condição de explorar a vida, né? Então, não se deter um tema específico, né? Se projetar mesmo para ter assunto, para ser interessante dentro de uma roda, saber se comunicar bem, né? Isso traz o diferencial, né? Hoje você tem pessoas que são excelentes, mas que não conseguem participar de uma conversa. Assim como você tem pessoas que participam de todas as conversas com conteúdos vazios, né? Então, assim, essas pessoas, a minha dica é essa, seja a área que for de atuação. Curiosidade, conhecimento, né? E depois de definido a rota, foco e persistência. Isso aí. É isso. Eu vou, então, aproveitar para adicionar. Você falou conhecimento técnico, conhecimento global e autoconhecimento, né, Gleice? Sim, muito. Porque a gente lida com pessoas diferentes o tempo todo. Exato. E não basta você ter conhecimento técnico se você não conseguir lidar com as pessoas ao seu redor. Sim, não tem como. Não tem como. Gleice, eu vou ter que encerrar o nosso bate-papo de hoje, mas assim, eu tô com dor no coração de encerrar. Eu queria muito continuar aqui batendo um papo contigo. Obrigada, mas Cris. Eu vou te pedir para retornar em breve, para a gente continuar conversando e trazendo toda essa conexão que você consegue trazer com o público jovem, com o público que já está aí há bastante tempo, com o empreendedor, com o empresário do agro, enfim, e com a sustentabilidade. Nosso papo foi muito rico, a gente falou hoje sobre coisas assim... Muitos temas, né? Muitos temas e que sempre são atuais. Obrigada por compartilhar com a gente todo o seu conhecimento. Todo não, né? Todo não. Todo não. Mas por compartilhar parte desse grande conhecimento que você tem. Eu que te agradeço, Cris. Eu fico muito feliz sempre com esses convites. Para mim também parece que passa voando, né? O tempo. Passa voando. E eu fico muito, muito grata por ter essa janela para poder conversar e expor um pouco do que é isso e até ajudar pessoas, né? Que estão nesse sentido e que precisam de alguma orientação. Né? E tem muita gente. Sim. Ficamos por aqui hoje com mais um episódio do Comex Sem Fronteiras. Para você que está nos assistindo, eu vou pedir para que você clique aqui no sininho aqui embaixo, seja a plataforma que você estiver. Nós estamos no YouTube, no Spotify e no próprio site da Acron, com todos os episódios.
é só você clicar que sempre você vai receber as novidades dos próximos temas, de todos os lançamentos e também, acompanhe os anteriores. Tem muita coisa interessante lá no nosso link, lá no nosso canal. E aproveito para convidá-los para não perder o próximo episódio, que teremos um convidado falando sobre desenvolvimento de produtos e fornecedores com muita excelência junto com a Acron. Até mais.